a história de Jesus aos 12 anos no templo não é apenas um relato de sua infância, é uma lição profunda sobre propósito, identidade e confiança nos planos de Deus, especialmente quando a vida parece cheia de incertezas. Vamos explorar essa passagem de forma a extrair dela princípios que se aplicam diretamente à nossa vida nos tempos atuais. Maria e José estavam em uma jornada. Assim como eles, também estamos em uma caminhada constante. A vida é cheia de compromissos, responsabilidades e distrações. Muitas vezes, como aconteceu com os pais de Jesus, achamos que tudo está sob controle, mas, de repente, percebemos que algo crucial parece estar faltando. Quantas vezes nos perdemos de nós mesmos? Quantas vezes a correria do dia a dia nos faz esquecer quem realmente somos ou qual é o nosso propósito? Assim como Maria e José pararam tudo para buscar Jesus, também precisamos pausar e nos perguntar: onde está aquilo que é mais importante para mim? Essa pausa pode ser desconfortável, mas é necessária para nos reconectar com o que realmente importa. Quando Maria percebeu que Jesus não estava com eles, sua aflição foi instantânea. Quantos de nós já experimentamos essa sensação de perda? Perder o controle de uma situação, perder um emprego, perder um relacionamento ou, às vezes, até perder a esperança. O desespero pode nos levar a agir precipitadamente ou a nos questionarmos: será que estou no caminho certo? A jornada de Maria de volta a Jerusalém é um exemplo poderoso de como devemos enfrentar os momentos de incerteza, com determinação e fé. Mesmo sem saber onde Jesus estava, ela continuou procurando. Isso nos ensina que, mesmo quando não vemos a solução imediata, precisamos persistir. Deus nunca está distante, às vezes, Ele só está nos esperando no lugar certo. Depois de 3 dias de busca, 3 dias que devem ter parecido uma eternidade, Maria e José encontraram Jesus no templo. Para eles, foi um alívio, para nós, é um lembrete. O templo era o lugar onde Jesus estava conectado ao Pai, cumprindo seu propósito. Na nossa vida, onde está o nosso templo? Onde buscamos força, clareza e propósito? Hoje, esse templo pode ser um momento de oração, uma conversa com um amigo que nos entende, uma pausa para meditação ou até uma caminhada em meio à natureza. O importante é nos reconectarmos com o que nos dá força e direção. Assim como Jesus sabia que precisava estar nos negócios de seu Pai, também precisamos nos lembrar: quais são os negócios do meu Pai para mim? O que mais impressiona na história é a confiança de Jesus. Com apenas 12 anos, ele sabia quem era e o que deveria fazer. Ele não estava perdido, nem confuso. Ele estava onde deveria estar, falando com os doutores da lei, impressionando-os com sua sabedoria. Muitos de nós, mesmo adultos, ainda lutamos para descobrir nosso propósito. Perguntas como: qual é o meu chamado? Estou vivendo a vida que Deus planejou para mim? Ou será que estou no caminho certo? Podem nos acompanhar por anos. Mas a resposta está, muitas vezes, no simples ato de estarmos conectados com Deus e confiarmos em sua direção. Você já parou para perguntar a si mesmo: quais são os negócios do meu Pai? Essa pergunta não é apenas para crianças ou adolescentes, é para todos nós, em qualquer idade. Ela nos desafia a refletir sobre nosso impacto no mundo e a viver com intenção. Maria não entendeu plenamente a resposta de Jesus naquele momento, mas guardou aquelas palavras no coração. Quantas vezes Deus nos dá respostas que não entendemos de imediato? Às vezes, Ele nos leva por caminhos que parecem confusos, difíceis ou até sem sentido. É aí que entra a fé. Quando enfrentamos desafios, precisamos lembrar que Deus vê o quadro completo. Ele conhece o nosso futuro, e cada passo que damos faz parte de um plano maior. Assim como Maria precisou confiar, mesmo sem compreender totalmente, também precisamos fazer o mesmo. Não é fácil, mas é libertador. Lembre-se, Deus nunca desperdiça uma experiência. Cada momento, seja de alegria ou de dor, está construindo algo maior em sua vida. O que podemos aprender com essa história para os tempos modernos? Aqui estão algumas reflexões práticas: reavalie suas prioridades. Assim como Maria e José perceberam que haviam deixado Jesus para trás, pergunte-se: estou priorizando o que realmente importa? Às vezes, precisamos reorganizar nossa vida para colocar Deus no centro novamente. Encontre seu templo.
Dedique tempo para se conectar com Deus e consigo mesmo. Pode ser em oração, estudo bíblico, meditação ou até um momento de silêncio. O importante é criar espaço para ouvir sua voz. Busque sabedoria continuamente. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, estava aprendendo e ensinando no templo. Isso nos mostra que nunca é tarde para buscar conhecimento, seja espiritual, profissional ou pessoal. Jerusalém estava cheia de vida, sons e cheiros característicos da Páscoa. Era um momento especial para todas as famílias judaicas, e Maria, José e o jovem Jesus faziam parte dessa grande celebração. Eles tinham viajado em caravana desde Nazaré, enfrentando dias de caminhada sob o sol quente, conversando e compartilhando histórias com outros peregrinos pelo caminho. Quando chegaram à cidade, o Templo de Jerusalém era o ponto central. Era majestoso, com paredes de pedra brilhante e um movimento constante de pessoas entrando e saindo. Para Jesus, aquele lugar tinha algo especial. Ele sabia, em seu coração, que ali estava a presença do Pai. A celebração chegou ao fim, e era hora de voltar para casa. Maria e José, como muitos pais da época, confiavam que Jesus estava seguro entre os parentes e amigos na caravana. Eles partiram sem se preocupar. Mas, ao final do primeiro dia de viagem, ao montar acampamento, algo estava errado. Jesus não estava lá. À busca desesperada, Maria e José entraram em pânico. Onde poderia estar o menino? Ele era responsável e obediente, mas, ainda assim, apenas uma criança de 12 anos. Sem perder tempo, voltaram para Jerusalém. O caminho de volta parecia mais longo e assustador. O coração de Maria estava apertado, e José fazia o possível para manter a calma e dar suporte. Por 3 dias, eles procuraram em cada canto da cidade. Perguntaram aos mercadores, verificaram nas ruas movimentadas, em casas de conhecidos, até mesmo nos locais mais improváveis. O desespero aumentava, mas algo os guiava a continuar. A descoberta no templo no 3º dia, exaustos, Maria e José entraram no templo novamente. Foi então que eles o viram. Lá estava Jesus, sentado entre os doutores da lei. Ele parecia tranquilo, concentrado e, surpreendentemente, muito à vontade. Ao seu redor, homens mais velhos escutavam atentamente suas palavras, admirados com sua sabedoria e entendimento das Escrituras. Maria sentiu um misto de alívio e preocupação. Correu até ele, como toda mãe faria, e disse: "Filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos, te procurando por toda parte." Jesus olhou para ela, e sua resposta foi cheia de significado, embora enigmática. "Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu devo cuidar dos negócios do meu pai?" Maria e José ficaram perplexos. O que ele queria dizer exatamente? Para Jesus, o templo era a casa de seu pai, Deus, e ali ele estava cumprindo um propósito maior. Mas, para os pais humanos, ainda era difícil compreender totalmente o que isso significava. Reflexão e retorno a Nazaré. Depois disso, Jesus voltou com eles para Nazaré e foi obediente, como sempre. Porém, aquelas palavras ficaram no coração de Maria. Ela sabia que havia algo extraordinário em seu filho, algo que, mesmo como mãe, ela ainda estava aprendendo a entender. E assim, o jovem Jesus crescia, cheio de sabedoria, graça e propósito. Este momento no templo não foi apenas um episódio de sua infância, foi uma revelação de quem ele realmente era e do plano grandioso que estava por vir. Essa história nos lembra que, mesmo quando não entendemos totalmente os caminhos de Deus, Ele está sempre trabalhando em algo maior.